Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada de sábado, né? Sabadão, dia 20 de setembro de 2025, e nessa rodada a gente vai ter muitos jogos, galera, muitos jogos mesmo. A gente vai ter aqui 14 jogos para analisar juntos e no final do vídeo vai ter bilhete pronto, vai ter bilhete de alavancagem e, como prometido, vamos ter aí 2 bingo para essa rodada, tá galera? Isso porque o nosso vídeo aí dessa sexta-feira já bateu os 600 likes, né? Como sempre aí vocês fortalecendo bastante, né? E a gente conseguiu bater essa meta de 600 likes aí bem rapidinho, né? E como prometido vai ter 2 bingo aí no finalzinho desse vídeo de sábado, tá? E com isso eu já vou botando aqui mais uma meta pra gente bater aí nesse domingão, né? Vamos tentar pegar aí 700 likes nesse domingo. 700 likes aí, no caso nesse vídeo de sábado, né? O vídeo de sábado aí batendo 700 likes, eu vou lançar 2 bingo também aí no vídeo de domingo, tá? Então, 700 likes nesse vídeo de sábado é a nossa meta aí pra gente ter 2 bingo no domingão, tá? Então, já vai deixando aquele like aí, convida seus amigos para conhecer o canal BetGreen e lembre ele aí, ó, mete o dedão like lá que ele vai deixar 2 bingo no domingo se esse vídeo de sábado bater 700 likes, tá? Então, conto com a ajuda de vocês e bora buscar aí essa meta, tá? Você que ainda não é inscrito aqui no canal também, já se inscreva, só clicar no inscrever-se aí, do lado tem um sininho ali, você ativa, assim você vai estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui e também vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá? E para maiores informações sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Lembrando que agora a gente tem 2 grupos VIP, tem o grupo VIP de palpite, bilhetes, alavancagem e bingo, é o primeiro grupo, né? E o melhor de tudo é vitalício, você vai pagar apenas uma vez e vai ficar no grupo para sempre, né? Não vai ter aquela coisa de mensalidade. E tem o segundo grupo que é de Shuribet, né? Esse grupo já é mais para quem assistiu os vídeos aqui, né? Os vídeos mais antigos que eu postei aqui sobre Shuribet. Então, se você já tem uma noção aí, já sabe como funciona, é uma alternativa interessante também para vocês aí, onde você tem lucro garantido, tá? É um grupo também que eu tô cobrando um valor simbólico comparado aos sites da gringa, né? Então, se você tem interesse, chama lá no WhatsApp e informa lá, ó, quero participar do grupo VIP de palpites e bilhete, quero participar do grupo VIP de Shuribet. Aí você informa lá que eu vou estar passando as informações para vocês, tá show? Deixa eu mudar a tela aqui agora, galera, para mostrar para vocês aqui os nossos jogos, né? Antes disso, deixa eu abrir aqui o vídeo aqui só para mostrar que a gente bateu a meta aqui tranquilo, tá? Ó, 614 likes, tá? Eu ainda ajudei aqui dando um likezinho, ó. 614 likes aí no nosso vídeo, com isso vai ter 2 bingo no finalzinho desse vídeo de sábado, tá? E vamos dar uma olhada como que tá essa grade, né? Muitos jogos, né? São 14 jogos pra gente analisar, eu vou tentar ser o mais breve possível pro vídeo não ficar longo, tá? E a gente vai ter aqui campeonato inglês primeira, segunda divisão, campeonato alemão, campeonato da Noruega segunda divisão, espanhol, Arábia Saudita e Brasileirão, né? Então a gente vai ter uma grade muito boa aí nessa rodada. O primeiro jogo que eu vou analisar aqui com vocês vai ser o jogo aqui do campeonato inglês Premier League. Vamos ter o Liverpool jogando em casa contra o Everton, jogo bem cedo, né, 8h30 da madrugada, na minha opinião isso aqui é cedo demais, e a gente vai ter o Liverpool em casa aí como forte candidato para vencer esse jogo tranquilo, né. A gente vai ver o Liverpool 100% até o momento, 4 jogos e 4 vitórias, mas vale ressaltar também que o Everton vai fazendo uma boa campanha, né, até o momento aí 2 vitórias, um empate e uma derrota, tá aqui com 7 pontos em 6º lugar. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Liverpool venceu 3 vezes, o Everton venceu uma e teve um empate, né? Então assim, eu particularmente estou acreditando demais aí nessa vitória do Liverpool, ainda mais que está pagando a odd aí de 1,45, 1,50, dependendo da banca, tá? E aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, Liverpool para vencer, e a segunda opção a gente pega aqui mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Liverpool. Agora o próximo jogo aqui é a Championship da Inglaterra, né?
mais conhecido como segunda divisão aí do campeonato inglês. A gente vai ter aqui o Leicester contra o Coventry. Esse jogo que acontece 8h30 da madrugada. A gente vai ver a classificação aqui, galera. O Leicester está em quarto lugar aí com 3 vitórias, um empate e uma derrota, somando 10 pontos, né, em quarto lugar. E o Coventry está aqui em sexto lugar com 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, né? Não perdeu ainda nesse início de Championship, né? Tá aqui com 9 pontos e eu acredito que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. O Leicester nos últimos 5 jogos do confronto direto, galera, conquistou 3 vitórias, o Coventry venceu uma e teve um empate, né? Então, querendo ou não, a gente tem o favoritismo sim do time da casa, né? E tá pagando a odd muito alta, e se a gente for ver aqui os últimos 10 jogos do time do Leicester, ele vem de 7 vitórias seguidas jogando em casa, né? E como vocês podem ver aqui na odd, tá pagando 2,47, 2,40 pro Leicester vencer. Então nesse jogo vale a pena a gente pegar uma dupla hipótese a favor do Leicester. E a primeira opção que eu deixo para vocês é a dica casa ou empate, tá, galera? Leicester ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Leicester. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga. Vamos ter aqui o Hoffenheim jogando em casa contra o poderoso Bayern de Munique. 10h30 da manhã esse jogo, né, válido pela quarta rodada. E nesse início de campeonato, o Bayern está 100%. 3 jogos, 3 vitórias, 14 gols marcados e 2 gols sofridos. Uma média absurda de gols, né? No último jogo, por exemplo, meteu 5-0 no Hamburgo. Antes disso, 3-2 no Augsburg. E na estreia, 6-0 no Leipzig. Então, assim, vem de uma sequência maravilhosa, né? E sem contar que na Champions, no último jogo, acabou vencendo o Chelsea por 3-1, né? Então, assim, vem de uma sequência muito boa o time do Bayern de Munique, né? O Hoffenheim na classificação está em sexto lugar com 2 vitórias e uma derrota, né? Na estreia acabou vencendo o Leverkusen, uma ótima vitória. Aí depois perdeu em casa para o Frankfurt 3-1 e no último jogo venceu o União Berlim 4-2. Então, um jogo ótimo para gols, tá, galera? A primeira, vamos dar uma olhada aqui primeiramente também no confronto direto, né? A gente vai ver aqui 3 vitórias do Bayern de Munique, uma vitória do Hoffenheim e um empate, né? E como vocês podem ver, a maioria das vezes aí sempre bate o mais de 2 gols e meio. Porém, galera, a gente vai dar uma olhada aqui no mais de 2 gols e meio. Ele tá pagando uma odd muito baixa, né? De 2,29, 2,31. Para botar no bilhete é até interessante, tá? Para botar no bilhetezinho e fazer uma dupla é uma boa, porque esse jogo aqui tem tudo para bater aí uns 4, 5 gols ou mais. Então, primeira opção, a gente vai pegar aqui por segurança o mais de 2 gols e meio na partida, né? Que é 90% de certeza que vai bater. E a segunda opção, a gente pode estar pegando aqui vitória do Bayern de Munique, pagando 1,34, 1,35, na minha opinião, o Bayern de Munique grande favorito. E o placar desse jogo eu vou estar arriscando 3-1 fora, 3-1 para o Bayern de Munique. Agora o próximo jogo aqui, Premier League, jogo entre Brighton e Tottenham, 11 horas da manhã esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Brighton, válido pela quinta rodada, né? E nesse início aí, o time do Tottenham tá bem, em terceiro lugar aí com 3 vitórias e uma derrota, 8 gols marcados, 1 gol sofrido, né? Uma média de 2 gols marcados partida, tá aqui com 9 pontos em terceiro lugar. Já o time do Brighton, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, somando 4 pontos até o momento aqui em 13º lugar, 4 gols marcados, 6 gols sofridos, ou seja, sempre marcando gol e sempre sofrendo também, né? O confronto direto aqui a gente vai ver que o Brighton costuma ser uma pedra no sapato, né? São 3 vitórias do Brighton e 2 vitórias do Tottenham, né? E como vocês podem ver, os últimos 5 jogos bateu, ambos marcam e também bateu mais de 2 gols e meio. Então, a gente vai seguir a lógica aqui e a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica ambos marcam para bater gol das duas equipes e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Segunda Divisão, Championship, vamos ter aqui o Hull City jogando em casa contra o Southampton. 11 horas da manhã esse jogo, válido pela sexta rodada. Até o momento o Hull City simplesmente está aqui em 20º lugar, com 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 7 gols marcados, 11 gols sofridos, somando 5 pontos. E o Southampton em 15º lugar, com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 6 gols marcados, 6 gols sofridos, somando 6 pontos. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, galera, a gente vai ver aí que são 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então, assim, tem um equilíbrio enorme nesse confronto direto e acredito que não vai ser diferente, tá? Especialmente que são 2 equipes que precisam mais do que nunca dessa vitória, especialmente o Southampton pelo elenco que tem, né? Que é um elenco, na minha opinião, um pouco melhor do que o Hull City, né? Então aqui a primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo? Vou estar arriscando aqui 2-1 fora, 2-1 para o Southampton.
Agora o próximo jogo, segunda divisão da Noruega. A gente vai ter aqui o Lillestrøm, né, nosso querido Lillestrøm jogando em casa contra o Midtjylland. 11 horas da manhã esse jogo, válido pela 23ª rodada, né, rodada 23. E a gente vai ver o Lillestrøm aí 99% já garantido na Elite, né, na primeira divisão da Noruega na próxima temporada, né? A equipe é líder do campeonato aí com 56 pontos, não perdeu nenhum jogo, né? Simplesmente 17 vitórias e 5 empates, melhor ataque do campeonato e melhor defesa, né? 55 gols marcados e 13 gols sofridos. Já do outro lado, o Midtjylland, que está brigando para não ser rebaixado, possivelmente vai ser rebaixado, né? Não se sabe se vai ficar nesses playoffs de rebaixamento ou se vai ser rebaixado diretamente aí para a terceira divisão, né? E é uma equipe que até o momento só venceu 3 jogos, empatou 6 e perdeu 13, né? E tem a pior defesa aí com 51 gols sofridos, né? Então, pegando a lógica aí, tem tudo pro Lillestrøm meter uma goleada aí jogando em casa, né? A equipe vem de 5 vitórias seguidas aí, contando os jogos da segunda divisão da Noruega e Copa da Noruega, né? E no confronto direto, o Lillestrøm venceu 3 vezes, o Midtjylland venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, o confronto aí do primeiro turno, por exemplo, o Lillestrøm meteu 6-0 fora de casa, né? Então, assim, galera, a lógica aqui é o Lillestrøm vencer no primeiro tempo e bater muitos gols, né? Então, primeira opção aqui, casa vence no primeiro tempo, Lillestrøm para vencer o primeiro tempo, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-0 casa, 4-0 por Lillestrøm. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga. Vamos ter o Real Madrid jogando em casa contra o Espanhol. 11h15 da manhã esse jogo, válido pela 5ª rodada. E a gente vai ver o Real Madrid aí 100% até o momento, né? São 4 vitórias aí em 4 jogos, somando 12 pontos. 8 gols marcados, 2 gols sofridos, enquanto o Espanhol também vai fazendo uma ótima campanha, né? 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né? 8 gols marcados, 5 gols sofridos, somando 10 pontos, né? Mesma campanha aí, por exemplo, do Barcelona, né? Então, o início aí muito bom dessa equipe do Espanhol. No confronto direto, galera, a gente vai ver que o Espanhol venceu uma vez e o Real Madrid venceu 4 vezes, né? Então, assim, o favoritismo, querendo ou não, é do Real Madrid para vencer, especialmente depois de uma vitória importante na Champions, né? A estreia aí, vencendo o Olympique de Marseille por 2-1 no finalzinho ali com um gol de pênalti, se eu não me engano, né? Acho que foi gol de pênalti, sim. E acabou conseguindo essa vitória ali meio que no sufoco, mas uma vitória importante, né? E aqui nesse jogo, galera, eu particularmente até vejo o favoritismo do Real Madrid, mas pelo futebol que vem demonstrando o Espanhol nesse início, não sei se seria interessante a gente já pegar logo de cara uma vitória do Real Madrid, especialmente pagando 1,20, se eu não me engano. 1,20, 1,25. Então, assim, não vejo valor nessa entrada aí não, tá? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, acredito que no primeiro tempo sai um gol, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Real Madrid. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Alemão Bundesliga, vamos ter aqui o Red Bull Leipzig jogando em casa contra o Colônia. 1h30 da tarde esse jogo, válido pela 4ª rodada, e a gente vai ver aí o Colônia fazendo uma ótima campanha nesse início, né? 2 vitórias e 1 empate, nenhuma derrota, 7 pontos aqui em terceiro lugar, e o Red Bull Leipzig, por sua vez, acabou perdendo na estreia de goleado para o Bayern de Munique, mas depois reagiu, né? Heidenheim venceu por 2-0, e quanto o Mainz fora de casa venceu por 1-0, né? Então, eu acredito aí que mesmo o Colônia fazendo um bom início, o favoritismo aqui é do Red Bull Leipzig. No confronto direto aqui, o Leipzig venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Então aqui, galera, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence, né? Red Bull Leipzig para vencer, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Leipzig. Agora vamos aqui para o clássico inglês, né? Um clássico aí bem interessante, né? Manchester United jogando em casa contra o Chelsea, válido aí pela 5ª rodada da Premier League. 1h30 da tarde esse confronto, né? E tem tudo para ser um grande jogo, né? Até o momento aí o Manchester não tá bem, né? 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, né? Na estreia acabou perdendo aí no clássico pro Arsenal e no último jogo perdeu o clássico pro Manchester City, né? Então, 2 clássicos e 2 derrotas aí nesse início. E o Chelsea, por sua vez, em 5º lugar com 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, né? Na estreia acabou empatando, mas depois conquistou 2 vitórias contra o West Ham, contra o Fulham, e na última rodada empatou, levou um empate, na verdade, no finalzinho aí pro Brentford, um empate de 2-2. Confronto direto, galera, entre Chelsea e Manchester United, a gente vai ver o equilíbrio total, né? 2 vitórias de cada um e 1 empate, né? Então tem tudo para ser um jogo aberto aí, com muitos gols, na minha opinião, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Chelsea.
Agora vamos aqui para o nosso próximo jogo, Campeonato Arábia Saudita, né? O Sauditão, a gente vai ter aqui o Al Nassr de Cristiano Ronaldo aí que está nessa busca do gol 1000, né? O milésimo gol, contra o Al Riyadh. 3 horas da tarde esse jogo, válido aí pela terceira rodada, né? Início, né? E até o momento o Al Nassr 100%, né? 2 jogos e 2 vitórias, né? Na estreia venceu fora de casa o Al Taun por 5-0 e no último jogo 2-0 em cima do Al Khulud. Já o time do Al Riyadh, 1 vitória e 1 derrota, né? Na estreia acabou perdendo para o Al Hilal 2-0 e no último jogo venceu o Al Nassr por 2-1. Então, assim, tem tudo aí para ser um jogo favorável demais para o Al Nassr, né? Pagando a odd de 1,18. Na minha opinião, o Al Nassr vai vencer o primeiro tempo. E a gente vai ver aqui o confronto direto, né? Confronto direto são 4 vitórias do Al Nassr e 1 empate aí nesses últimos 5 jogos. Aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar vai ser o mercado de gols por segurança, né? Que eu acho bem mais interessante. A gente vai pegar aqui o mais de 2,5 gols, nossa primeira opção. E a segunda opção, casa vence no primeiro tempo, né? Al Nassr para vencer o primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. 2 gols de Cristiano Ronaldo. Agora vamos aqui para os jogos do Brasileirão, tá, galera? Vamos ter 4 jogos aqui que eu separei para a gente finalizar nossa lista. A gente vai ter aqui Vitória e Fluminense, 4 horas da tarde aí, né? Vitória jogando em casa. Jogo válido pela rodada 24. E a gente vai ver, né? O Vitória aí tá na zona do rebaixamento com 22 pontos, mas se vencer esse jogo pode sair, né? Isso contando com o resultado aí das outras equipes também, né? Santos e Vasco que vão jogar nessa rodada. O Grêmio, por exemplo, já não passa por número de vitória aí, né? O Vitória tem 4 vitórias e o Grêmio já tem 6, então não passa. Mas se tiver um tropeço do Santos no Clássico ou do Vasco contra o Clássico aí também Flamengo, o Vitória pode sair. Para isso tem que vencer o Fluminense. O Fluminense está em 10º lugar aí com 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 28 pontos. A equipe que vem oscilando nesses últimos 5 jogos, né? Apenas 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Não está vivendo um momento legal, mas o Vitória também está oscilando demais, a campanha é bem parecida, né? O confronto direto aqui são 2 vitórias do Vitória. É bem interessante isso, né? Vitória do Vitória. 1 vitória do Fluminense e 2 empates, né? Então, assim, tem um equilíbrio nesse confronto aí. Pelo momento de cada equipe, eu vejo aí um equilíbrio total aqui, possivelmente um empate com gols aqui nesse jogo, né? Então, a primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, fora mais de meio gol, né? No caso, o Fluminense para marcar um golzinho. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 fora. Agora vamos para o próximo jogo aqui do Brasileirão, vamos ter Botafogo e Atlético Mineiro. 6h30 da tarde esse jogo, né? Válido aí pela rodada 24. O Botafogo vai estar jogando no tapetinho, né? E vai tentar surpreender aí, conquistar essa vitória para subir na tabela, né? Até o momento aí tá com 36 pontos, né? 10 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Se vencer vai a 39, vai igualar a pontuação aqui do Mirassol, porém o Botafogo passa porque o Mirassol tem 10 vitórias, né? O Botafogo vencendo vai a 11. Obviamente que o Mirassol vai jogar nessa rodada contra o Juventude, possivelmente vai vencer, né? Pelo futebol que tem demonstrado. Mas o Botafogo tem que vencer aí, independente de se Mirassol vai ganhar, perder ou empatar, né? Para poder, pelo menos, se manter aí nesse grupo aqui dos 6 melhores. Já o time do Atlético Mineiro, 13º lugar, são 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos, não vive um momento nada legal, né? Somando aí 25 pontos. Porém, como se diz, na Sul-Americana acabou conquistando um empate importante fora de casa contra o Bolívar, né? E agora vai jogar em casa e pode vencer esse jogo, né? Então, talvez o Atlético Mineiro resolva poupar jogadores. Já o Botafogo não tem mais nada para disputar, só o Brasileirão mesmo, e com isso vai tentar aí fazer uma boa campanha para terminar pelo menos entre os 4 melhores e garantir vaga na Libertadores, né? A gente vai ver a odd aí pro Botafogo vencer 1,70, 1,68, pro time do Atlético Mineiro 5,60, 5,50, e a gente tem que ver também aqui o confronto direto, né? Onde tem o equilíbrio, né? 2 vitórias do Botafogo, 2 vitórias do Galo e 1 empate, né? Então aqui nesse jogo, galera, a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Acredito que o Botafogo tem favoritismo para vencer, especialmente com o Atlético Mineiro aí teve um jogo complicado contra o Bolívar e pode poupar jogadores sim. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida, que é bem provável de acontecer também. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Botafogo. Agora o nosso penúltimo jogo aqui da lista, a gente vai ter um clássico aqui nordestino, né? Ceará e Bahia, 6h30 da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Ceará. E a gente vai ver na classificação, né? Ceará em 11º lugar com 27 pontos, bem oscilando bastante aí nos últimos jogos, né? Apenas 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. E do outro lado a gente tem o Bahia, que vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, né? Tá aqui em 6º lugar com 36 pontos, né? Perdeu em casa pro Cruzeiro e também perdeu pro Mirassol de goleada 5-1, né? No todo aqui são 2 vitórias
vitórias, um empate e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, galera, a gente vai ver aqui o Bahia venceu 4 vezes e teve um empate, né? Ou seja, o Bahia costuma levar melhor quase sempre aí para cima do Ceará, né? Porém, essas 2 derrotas seguidas no Brasileirão pode sim prejudicar um pouco a equipe do Bahia, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. E agora o nosso último jogo aqui, vamos ter Palmeiras contra Fortaleza. 9 horas da noite esse jogo. Jogo favorável demais pro Palmeiras, especialmente pelo futebol que vem demonstrando, né, galera? A equipe tá brigando aí para ficar, tirar essa liderança do Flamengo, né? Até o momento o Flamengo é líder aí com 50 pontos, porém o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo e 2 jogos a menos do que o Cruzeiro, né? Então ele pode ficar apenas 1 ponto de diferença aí do Flamengo, né? Então o Palmeiras jogando em casa aí não vai vacilar, na minha opinião, né? Jogando em casa a equipe tem 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, porém vem de 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos em casa. E aqui a classificação do Fortaleza, situação complicada demais, né? 18 pontos, conseguiu vencer uma partida contra o Vitória aí que foi importante, né? Tava com 4 derrotas seguidas, aí conseguiu quebrar essa sequência negativa, mas está numa situação bem complicada, né? 18 pontos, se vencer vai a 21, continua na zona do rebaixamento e ainda tem que torcer para Santos, Vasco e o próprio Grêmio aí não vencer nessa partida, né? Então assim, não é tarefa fácil para o Fortaleza se livrar desse rebaixamento. Confronto direto, se a gente for dar uma olhada, Palmeiras venceu 2 vezes, Fortaleza venceu 1 e teve 2 empates, né? Só que é aquilo, né? O futebol que o Palmeiras vem apresentando aí é favorável demais para a equipe conquistar essa vitória. Então a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de sabadão, né? Como vocês podem ver, muitos jogos, né? 14 jogos que eu separei para vocês. No total são 28 palpites, né? Tirando o placar exato. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada. Logo em seguida tem o bilhete de alavancagem. No finalzinho, 2 bingo para vocês nesse sabadão, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete para a rodada desse sabadão, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, campeonato inglês, Liverpool contra o Everton, a gente pegou vitória do Liverpool. Segundo jogo, campeonato alemão, Hoffenheim contra Bayern de Munique, a gente pegou aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Palmeiras e Fortaleza, a gente colocou vitória do Palmeiras. No final, a gente teve uma odd de 2,48, né? Ficou uma odd muito boa e a gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$248,57. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o bilhete de alavancagem, tá, galera? E ele ficou desse jeito, ó. O nosso bilhete de alavancagem, a gente pegou aqui o primeiro jogo, campeonato da Noruega, né? A segunda divisão, jogo entre Lillestrøm e Mjøndalen. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo para sair um golzinho, independente de quem que seja. Aí o segundo jogo, campeonato espanhol, Real Madrid e Espanhol. A gente pegou aqui o time do Espanhol para receber pelo menos um cartão na partida. E o terceiro jogo, Palmeiras e Fortaleza pelo Brasileirão Série A. A gente colocou Palmeiras para marcar 2 escanteios no primeiro tempo, né? 2 escanteios ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,48. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$148,14, né? Esse nosso bilhete de alavancagem, na minha opinião, tem 90% de chance de bater, tá? Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para esse sabadão. Agora eu vou estar deixando para vocês os bingos, né? Como eu prometi aí, 2 bingos nessa rodada. E o primeiro bingo ficou assim, ó. Nosso primeiro bingo, a gente pegou aqui o primeiro jogo, Liverpool e Everton. A gente colocou aqui o Liverpool para marcar 2 gols na partida ou mais, tá? Independente do resultado final. Aí o segundo jogo, Hoffenheim e Bayern de Munique. A gente colocou aqui ambas equipes para receber um cartão. Hoffenheim, obviamente que vai levar cartão, uma equipe muito faltosa. E o Bayern de Munique recebe muitos cartões bobo, né? Então tem grande chance aí de bater esse ambos marcos aqui de cartão. Aí o terceiro jogo também do campeonato alemão, Red Bull Leipzig e Colônia, a gente botou vitória do Leipzig. Aí o quarto jogo aqui, Sauditão, jogo entre Al Nassr e Al Riyadh, a gente meteu aqui o mais de 2 gols e meio na partida. E o último jogo, Brasileirão Série A, Botafogo e Atlético Mineiro, a gente pegou mais de 1 gol e meio na partida. Nosso primeiro bingo aqui teve uma odd de 6,37, tá, galera? Uma odd muito boa aí e tem grande probabilidade aí da gente acertar esse bingo. Agora o nosso segundo bingo desse sabadão ficou assim, ó.
Nosso segundo bingo aqui, a gente pegou o primeiro jogo, Championship, Campeonato Inglês, segunda divisão, jogo entre Leicester e Coventry. A gente pegou aqui duplo potes, né? Leicester ou empate. Aí, segundo jogo, Campeonato da Noruega, Lillestrøm contra o Midtjylland. A gente pegou o Lillestrøm para vencer o primeiro tempo. Aí, terceiro jogo, clássico do Campeonato Inglês, Manchester United contra o Chelsea. A gente colocou aqui, ambas equipes marcam. Aí, o quarto jogo, Campeonato Brasileiro, Série A, jogo entre Ceará e Bahia. A gente colocou Bahia para marcar um gol, independente do resultado final. E o último jogo aqui, Palmeiras e Fortaleza, a gente colocou aqui Palmeiras para marcar 2 gols ou mais, também independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 6,20, né? Uma odd aí bem parecida com o primeiro bingo. Na minha opinião, os dois bingos aí tem grande probabilidade de bater, mas esse segundo aqui, na minha opinião, ficou bem mais interessante do que o primeiro, tá? Mas como eu falei, os dois bingos estão ótimos, tá? Quem quiser fazer uma loucura pode até juntar os dois aí, né? Mas sempre lembrando aí de colocar aquele famoso troco do pão, um valorzinho bem simbólico mesmo, só para brincar nessa rodada, tá? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né, do nosso vídeo aí desse sabadão, que a gente possa ter bastante lucro aí nos palpites simples, nos bilhete de alavancagem, principalmente nos bingos, né, que possa ser aí uma rodada muito lucrativa para todos nós. E já vai deixando o seu like aí para fortalecer, lembrando que se esse vídeo bater 700 likes, vai ter mais 2 bingos aí no domingão, né, então já vai deixando o seu like aí para fortalecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu comentário também, que é muito importante. E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera toda aí a conhecer o canal BetGreen, que eu vou ficar muito agradecido, tá show, galera? Um forte abraço, um ótimo final de semana aí, um final de semana abençoado para você, para toda a sua família, que a gente possa lucrar bastante e que eu possa contar também com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!